Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, minha amada família Eletrônica Fácil. Eu sou o professor Rodolfo, especialista em eletrônica, manutenção de placas, desenvolvimento de projetos e muito mais. Mas muito mais do que isso, eu sou o seu grande amigo, o seu grande parceiro que tem como meta de vida ensinar para você eletrônica do zero rumo à faixa preta. É isso mesmo. Aqui no Eletrônica Fácil você entra nos nossos treinamentos, no nosso canal, sem saber absolutamente nada de eletrônica, vai trilhando, vai andando, vai evoluindo, vai crescendo na área e junto das metodologias que a gente ensina para vocês, e 2 de mais, Sparta, método Kelvin 4 pontos, entre outros conteúdos show de bola, com eles você consegue sim arrumar as suas primeiras placas eletrônicas, fazer seus primeiros reparos, fazer então uma renda extra, que inclusive é o tema da aula de hoje, né? Como não cobrar pela sua manutenção eletrônica? Você já teve essa dúvida? Se você já teve essa dúvida, comenta eu já tive aqui no campo de comentários, porque essa dúvida é uma das top 3 que a gente recebe lá na nossa plataforma dos nossos treinamentos, aqui no canal do YouTube também, tá bom? Então hoje a gente vai debater, gente, como você não deve cobrar pela sua manutenção eletrônica, seja ela qual for, tá bom? Esse tema é um tema muito polêmico. Esse tema é muito polêmico. Inclusive, vão ter muitas pessoas que vão concordar com aquilo que eu vou falar e vão ter pessoas que definitivamente não vão concordar. E é por isso que o mundo é muito bacana, porque a gente está numa democracia, numa livre... a gente tem liberdade, né, de compartilhar a nossa opinião e o mais importante, que tudo aquilo que a gente vai falar com muito amor e carinho aqui, a gente está aqui para somar com vocês, agregar valor na vida de vocês, tá bom? E o certo absoluto não existe, tá bom? Mas conta para mim, aqui no campo de comentários, qual é o método que você hoje usa para poder cobrar nas manutenções de placas dos seus clientes aí no seu dia a dia? Conta aqui para mim no campo de comentários, conta também quais são as suas principais dificuldades, tá? E a gente aqui, em cerca de 30 minutos, vai tentar abordar bastante para vocês sobre isso, para que vocês não cometam erros. Muitas vezes são erros absurdos em relação a menosprezar o valor do seu tempo, tá bom? Para que você não cobre merreca, para que você não cobre extremamente pouco, para você valorizar, então, o seu esforço, o seu conhecimento técnico, a sua expertise e a qualidade do seu serviço nas suas manutenções de placa eletrônica. Tá bom? É muito importante que você crave o dedo no like se você não é inscrito no canal ainda. Clica aqui no botão inscrever-se. E durante esta aula, eu vou explicar para você como é que você pode ganhar 2 presentes do Eletrônica Fácil. Eu vou te explicar como é que você pode ganhar 2 presentes do Eletrônica Fácil, então não sai daqui por nada. Combinado? Vamos mandar um salve aqui, uma boa noite maravilhosa para o nosso querido Newton dos Santos. E aí, Newton, como é que você tá, cara? Tudo bem? Bom demais falar contigo, viu? Tamo junto. Jean Goulart, e aí, Jean, como é que você tá, meu querido? Um forte abraço, tamo junto. Eletrônica, Eletrônica Eletro, salve Eletrônica Fácil. Boa noite, boa noite. Vamos para cima. Alcântara, e aí, Alcântara, tudo tranquilo? Um abraço, meu querido Marcelão. Lucrando na net. Muito bom. Boa noite, meu querido. Tamo junto. Todo mundo já cravou o dedo no like, se inscreveu no canal aí. Se vocês são novos por aqui, tamo junto. Robertão Tavares. E aí, Robertão? Como é que você tá, meu querido? Saudades de ti, hein? Tamo junto. Vamos pra cima. Rude Silva. E aí, Rude? Como é que você tá, cara? Tudo bem? Tamo junto. Vamos que vamos pra cima, tá? Gente, vamos começar então aqui a nossa aula direto ao ponto, que é muito importante, tá? Vamos lá, vamos fazer um bate-papo super gostoso aqui com vocês, tá bom? Bom, eu coloquei aqui um bloco de notas para que a gente possa ir anotando algumas coisas importantes aqui para vocês, tá? E para que a gente possa agregar muito, muito valor para vocês aqui que amam eletrônica e aprendem aqui com eletrônica fácil, tá? Um forte abraço para o Marcelo.
Marcelo Armada. E aí, meu querido, tudo bem? Boa noite, gosto muito do seu conteúdo. Tamo junto, meu querido. Vamos que vamos para cima, tá? Pessoal, ó, motivo número 1, aliás, ponto número 1 que as pessoas erram muito na hora de cobrar pela sua manutenção eletrônica. É cobrar merreca por aquilo que faz. Eu acho, assim, um absurdo você, somente porque você trocou um componente que custa R$1, você querer cobrar R$10 na sua manutenção eletrônica, tá? Uma coisa muito corriqueira no mundo da eletrônica, sabe qual é, gente? É que os componentes eletrônicos que você vai estar reparando no dia a dia, tá? Então, por exemplo, aqui tem uma fonte chaveada, ó. E aqui você tem o quê? Quais componentes tem aqui? Você tem conector, você tem fusível, você tem varistor, diversos capacitores, indutores de filtro, ponte retificadora, capacitores eletrolíticos para você filtrar lá tensão retificada, gerar o link e descer na sua placa para então o chaveador está fazendo o chaveamento da sua fonte chaveada. Você tem MOSFET, resistores, você tem diodos de alta potência, você tem capacitores de desacoplamento, filtro PI, você tem termistor, inúmeros componentes aqui, tá vendo? Ó, tanto PTH como SMD também, MOSFETs, né? Só que o que acontece, gente? O primeiro fato é que a maioria dos componentes aqui são totalmente baratos, cara. A maioria dos componentes eletrônicos são baratos, tá bom? Provavelmente a maioria dos componentes que estão aqui não vão passar dos R$15. Não vão passar. Não vão passar dos R$20. Não vão passar. Dificilmente, tá? E é claro que você tem exceções. Por exemplo, você tem um capacitor. Dificilmente o capacitor passa de R$1, R$1,50, né? Você tem resistor, muitas vezes um resistor custa 10 centavos, 15 centavos, 20 centavos. Então, anota aqui para mim no campo de comentários o que é muito importante, tá? A maioria dos componentes eletrônicos, você vai anotar aqui para mim, a maioria dos componentes eletrônicos que estão nas placas eletrônicas são muito baratos. Então, essa é a primeira conclusão. Ó, a maioria dos componentes eletrônicos que estão nas diversas placas, nas diversas PCBs, são muito baratos. Então, esse é o primeiro ponto. Isso aqui quer dizer, gente, que muitas das vezes você vai gastar menos de R$30 de componentes. Coloquei menos de R$30 de material, vai. Para fazer o quê, gente? Uma manutenção eletrônica. Então, isso aqui se repete muito, cara. Isso aqui se repete muito. Então, por exemplo, lá na sua placa eletrônica, né, essa aqui é uma fonte chaveada. O problema dela foi que deu um surto de tensão, aí queimou, por exemplo, a ponte retificadora, queimou o varistor, queimou o fusível e mais alguns componentes. Se você somar aqui, dificilmente vai dar menos que R$30. Dificilmente vai dar menos de R$30. Isso é um fato muito importante, tá, gente? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam, gente, que a maioria dos componentes vai custar esse valor? Pois é, essa é a realidade, tá? Só que aí as pessoas têm o seguinte em mente: bom, puta, mas se eu gastei R$20 de componente, eu vou cobrar quanto? Puta, eu vou cobrar 50 na manutenção. Vou cobrar R$50 de manutenção. Ah, gastei R$20 de componente, vou gastar 50 na manutenção, R$70. Aí você vai lá, repara uma fonte chaveada e cobra R$70 na manutenção. R$70 na manutenção. E aí, para vocês, esses R$70 tá caro ou tá barato?
Anota aqui para mim no campo de comentários. Vamos refletir junto. Vamos caminhar junto aqui. Tá caro ou tá barato os R$70 para fazer o reparo de uma placa dessa aqui? Para o cliente, né? O que vocês acham? Tá bom? Mas vamos lá, vamos continuar a nossa reflexão. Só que aí, para você conseguir fazer a manutenção da sua placa eletrônica, você levou, por exemplo, 3 horas. Você levou 3 horas para fazer a manutenção eletrônica. E aí, gente? Tá caro ou tá barato? Tem uma coisa muito importante que você tem que sempre analisar quando você estiver fazendo reparo de placas eletrônicas, que é o seguinte. Pessoal, o seu tempo é o seu bem junto com a sua saúde. O seu tempo junto com a sua saúde e a sua família são seus bens mais preciosos nessa vida. Sabe por quê, gente? Sabe por quê, gente? Porque o tempo não volta mais. Quando você passa horas do seu dia, e cobra muito, muito pouco na sua manutenção eletrônica, é a mesma coisa que você estivesse dizendo para você que o seu tempo vale muito pouco também. Olha que reflexão. Às vezes chega a ser até pesado isso, né? Então, olha que louco. Você pegou, gastou R$20 lá de material e cobrou 50 para arrumar a placa do seu cliente, já ficou R$70. E o equipamento dele custa, sei lá, R$2.000, por exemplo. E aí você levou horas lá para fazer. Está vendo como o seu tempo está sendo ultra mega desvalorizado, gente? E sabe uma coisa que dói muito para as pessoas que começam a refletir isso aí? Esse tempo aí, você poderia, sabe, estar fazendo o quê? Você poderia estar com a sua família. Eu, por exemplo, estou aqui com meu filho, né, que é quase recém-nascido. Então, meu filho aqui está com 4 meses de vida agora, né? Fez ontem 4 meses de vida. E cada minuto, cada segundo, cada hora que eu passo com ele, hoje, é um dos bens mais valiosos que eu tenho. O prazer de estar com ele, o prazer de estar com minha esposa, o prazer de poder ensinar alguma coisa para ele, mesmo que ele seja tão pequenininho. Bebezinho recém-nascido, tá aí, acabou de chegar no mundo agora, com muito amor e carinho. E pensar que você vai passar horas para reparar um equipamento, uma placa de um equipamento, e você vai cobrar tão pouquinho, é a mesma coisa que eu estivesse falando para o meu filho, para o meu bebê, para minha esposa, que as horas que a gente passa com eles, o valor é muito pequeno, e não é verdade. O valor de você estar com a sua família, o valor de você ter saúde, as bênçãos de Deus, o valor de você estar com as pessoas que você ama, de curtir as pessoas que você ama demais. Gente, isso aí é imensurável. Você está entendendo a parada, como é que ela funciona? E aí você pega, passa tempo, queima os miolos, né? Igual o Newton falou aqui, ó. Fora os miolos queimando, né? Os cabelos que vão caindo, né, Newton? Vai caindo todos os cabelos, ficando careca lá, né? E aí, gente, isso soa muito pesado, só que é uma reflexão que as pessoas não fazem. Você tá ligado? Tá ligado nisso? Estão ligados nisso, gente? Você concorda comigo? Anota aqui para mim no campo de comentários. Eu concordo, professor? Anota aqui para mim no campo de comentários. E então uma coisa que você não pode fazer é desvalorizar o seu tempo. Por quê? Porque o seu tempo não volta mais e é o tempo que você poderia estar com as pessoas que você mais ama, fazendo coisas fantásticas e tendo experiências fantásticas da sua vida. Você está trocando a troco de merreca.
E sabe o que vai acontecer? E sabe o que vai acontecer, gente? Tem uma outra coisa muito importante também. Quando você, né? Olha só que reflexão importante aqui, ó, do Rude, né? Sem contar o tempo estudando para adquirir o conhecimento, né? Então, gente, olha que louco, né? Essa reflexão aí. Quando você cobra pouco demais, o seu cliente, inclusive, ele pode tender a não fechar com você. Já aconteceu de vocês levarem qualquer coisa para fazer orçamento de serviço. E aí você tem um orçamento que cobra A e o outro que cobra menos da metade do preço do A. O que soa para o cliente, muitas das vezes? O que você pensaria nesse caso aí? Cara, a primeira coisa que gera é desconfiança. Meu, mas por que essa pessoa está cobrando tão barato assim? Será que ela tem credibilidade? Será que ela passa confiança? Por que um cara lá tá 100, outro tá cobrando 20, 30 mangos, né? 20, 30 reais aí, num serviço qualquer? Por que isso está acontecendo? Então, corre-se o risco nas manutenções eletrônicas, se você cobrar barato demais, as pessoas não fecharem com você. Já parou para pensar nisso aí? Você já sentiu esse medo de levar num lugar e ficar tão barato que você fala, ih, não vou deixar nesse lugar não, cara. Porque é capaz da pessoa piorar o funcionamento do equipamento que já está ruim. Matar o equipamento, matar a placa eletrônica. Né? Imagina que você tem um iPhone. Ó, você tem, por exemplo, um iPhone. Sei lá, custa 5 mil reais ou mais aí. E aí dá um problema lá, você leva lá para arrumar lá, o cara fala, não, cara, isso aqui é 80 reais. 80 reais tá feita a manutenção do equipamento. Você vai deixar lá para o cara arrumar? Então, gente, o valor do seu orçamento também está inserido nele o quê? A credibilidade e a confiança que você vai passar pelo trabalho que você vai fazer. Tá ligado nisso? Já parou para pensar nisso? Você concorda comigo? Anota que eu concordo, professor. Mais uma vez. Nota que eu concordo, professor. Então você não pode cometer esses erros, cara, quando você for cobrar pela sua manutenção eletrônica. Você não pode cometer esses erros de cobrar barato demais. E aí, né, quando a gente faz todas essas reflexões aí, ó, o que acontece, ó? Número 2 aqui, ó. Se você cobrar barato demais, você poderá não passar credibilidade e confiança para o seu cliente de que o serviço será executado com sucesso e qualidade, sem gambiarras. Porque a primeira coisa que as pessoas pensam de quem cobra barato demais é, meu, não é possível, esse cara vai ter que fazer gambiarra nesse aqui, cara. Né? Olha só que a galera concordando aqui, ó, né? O Mauro concordando, Brunão, um abraço, Brunão. Professor Mendes, né? O Robertão, toda a galera concordando aqui, ó. O Newton, né? Olha lá, ó, tá aprendendo ainda, não, né? Tá aprendendo ainda. Então a galera, oh, putz, esse cara não é profissional, não é possível. Essa pessoa aí, rapaz, não dá para confiar não, hein? Né? Então, pessoal, olha só. Se você não cobrar um valor bacana e justo, as pessoas podem não fechar com você de medo da qualidade do seu serviço. Então fica ligado nisso, isso é muito importante. Tá? Um outro ponto importante, pessoal. Você não pode errar quando você for calcular o valor que você vai cobrar do seu cliente.
tá bom? Não esquece de cravar o dedo no like e se inscrever aqui no canal se você não for por aqui, tá? Ó, terceiro ponto muito importante. Você tem contas para pagar. Ó, as pessoas esquecem isso aqui, hein? Meu querido, você tem contas para pagar. Você tem as contas aí para pagar do local que você vai trabalhar, gente. E aí, sabe uma coisa que as pessoas não se ligam? É o seguinte: meu, você está entrando na eletrônica hoje, sabe qual tem que ser o seu futuro? Meu, você tem que ter um lugar para você ter sua assistência lá, para que você possa montar um laboratório top, para que você possa ter atendimento ao cliente, para que você possa ter um local para armazenar os equipamentos dos seus clientes. Sabe uma coisa que as pessoas não pensam? Ó, sabe o que as pessoas não pensam? É que quando você vai fazer as manutenções e os reparos de placa, muitas das vezes a placa está dentro do quê? Do equipamento. Então está dentro de uma TV, está dentro de um videogame, está dentro de um ar-condicionado, está dentro de um monte de coisa. E aí, cada vez que o cliente, né, os notebooks, né, e entre outros equipamentos, que o cliente traz para você o equipamento, você vai ter que armazenar isso aí com carinho. Porque se você estragar, no final das contas, a culpa é sua. E pode dar muito ruim para você. Então, o que você tem que pensar? Que você vai ter que ter um lugar para você trabalhar, né? Já pensando longe, já pensando como realmente funciona, né? Um trabalho aí de assistência técnica para você poder fazer a sua renda extra, para que você possa ganhar dinheiro com manutenção eletrônica. Ó, muitas das vezes tem o quê? A despesa com aluguel. No local que você vai trabalhar, você vai ter que pagar lá internet, você tem que pagar luz, energia, né? Energia. Você vai ter que pagar água. Você vai ter que pagar imposto. E aí, gente, as pessoas não colocam isso no papel. Não coloca isso no papel. Ah, professor, mas hoje eu reparo em casa. Hoje eu reparo em casa. Faço as manutenções na minha casa. E muitas das vezes você não paga o aluguel da sua casa. E muitas das vezes o espaço que você está usando da sua casa não é como se você estivesse alugando ele para poder fazer o serviço que você está fazendo. Você não está tirando um espaço que poderia ser de lazer, um quintal, ou um espaço de recreação, ou uma área gourmet, ou qualquer outra coisa. Então você tem que colocar isso no papel, sim, gente. Porque é assim que as assistências funcionam. E só assim que você vai aprender a cobrar um valor justo naquilo que você vai fazer no seu dia a dia aí. E aí, olha que louco. Muitas das vezes um aluguel aí, meu, pô, você vai pagar aí pelo menos uns R$ 1.000 por mês. Internet, mais uns R$ 150. R$ 150 de internet. Mais energia, mais uns, sei lá, uns R$ 100. Mais água, mais uns R$ 50. Mais imposto, você tem que pagar IPTU, você tem que pagar os impostos sobre serviço, tem que pagar DARF para o governo, tem que pagar a taxa do MEI. Todo mês tem que fazer isso aí, cara. Você é um sócio do governo. Quando você abre um negócio, você é sócio do governo e as pessoas não veem isso. Você vai ter que pagar o imposto para o governo, não é inevitável. Sei lá, então eu vou colocar aqui, por exemplo, você paga aí 200 de imposto por mês. Soma aqui essa parada aqui, ó. 1.150, 1.200, 1.300, 1.150, 1.200, R$ 1.500. Ó. Já pararam para pensar nisso aqui, gente? Ó, total de R$ 1.500. Isso quer dizer o quê? Ó, se liga. Vai começar o mês. Você vai começar o mês. E para você trabalhar, você já tem um custo fixo de R$ 1.500, gente. Você já parou para pensar isso aí? Então, como que você vai cobrar? Né, até o Ricardo falou aqui. E aí, Ricardo, tudo bem? Ó?
Esse aluguel tá barato, professor. Pois é, né? A gente tá chutando baixo aqui, né? E aí você começa o mês devendo R$ 1.500. Você tem que faturar esses 1.500, cara. Se você não faturar, como é que você vai poder manter o seu negócio? Como é que você vai progredir? Como é que você vai prosperar? Como é que você vai prosperar na sua vida? Como é que você vai prosperar na sua vida se você cobrar merreca? A conta não fecha. Ó, presta atenção nisso aqui, cara. Ó, a conta não fecha. Conta não fecha. É por isso que muitos locais fecham as portas. Porque você não aguenta pagar aluguel, você não aguenta pagar suas contas se você não cobrar um valor justo e que gere uma relação ganha-ganha entre você e o seu cliente. E isso é o que faz muitas e muitas pessoas fecharem as portas. E inclusive acharem que eletrônica não é para você, que abrir uma assistência técnica não vale a pena e que todo o esforço que você colocou para poder realizar esse sonho foi colocado por água abaixo. Isso não é verdade, cara. O que está faltando aí? É você cobrar o valor justo e que gere uma relação ganha-ganha entre você e o seu cliente. Relação ganha-ganha entre você e o seu cliente. E mais um ponto importante que eu quero ressaltar aqui, porque o tema da aula hoje é como não cobrar pela manutenção eletrônica, né? Teve uma pergunta aqui muito interessante que a gente vai responder. A gente vai responder, tá bom? A galera citou aqui, ó, não, professor, tem ainda o telefone do estabelecimento. E realmente ainda tem, né? Tem o telefone, né? O pessoal perguntou aqui, não sei se eu vou conseguir achar a questão, que é a seguinte: professor, mas quantos por cento você cobra então pela manutenção eletrônica? A gente está preparando essa masterclass aí para você. Então fica ligado, presta muita atenção aqui no Eletrônica Fácil, tá? Tem um outro ponto muito importante, como você não deve cobrar pela sua manutenção de placa, ó, que é o seguinte. Pessoal, olha que pergunta interessante, tá? Aí tem aqui o número 4. Ó. Presta muita atenção nisso aqui. Você pagaria, olha que pergunta interessante, ó. Você pagaria mais de 50% do valor do produto numa possível manutenção dele? Responde essa pergunta aqui para mim no chat. Responde essa pergunta aqui para mim no chat, gente. Você pagaria mais de 50% do valor do produto numa possível manutenção dele? Então você tem um equipamento aí que custa R$ 5.000. Você pagaria mais do que R$ 2.500 na possível manutenção? Então, ó, você tem aqui o equipamento 1. O valor dele é R$ 5.000. Você pagaria aí cerca de R$ 2.500 para fazer a manutenção dele? Sim ou não? Nota aqui para mim no campo de comentários, ó. Tem outro equipamento aí. Então, por exemplo, você foi lá, comprou uma TV. Uma TV 50 polegadas aí tá mais ou menos uns 2.500, R$ 3.000. Vou colocar aqui R$ 3.000, né? Você pagaria aí mais do que R$ 1.500 de manutenção? Ó, o professor Mendes falou que não pagaria. Lucas Donati falou que não pagaria. O Thales falou que não pagaria.
O Ricardo aqui falou que não pagaria. O Carlos Camargo falou que não pagaria. O Roberto também que não. O Silvano também não. E tem uma galera que falou que sim. Então, a Marcela que falou que sim. Bruno falou que sim. O Mauro falou aqui, ó, acho que vale a pena de 30% a 40%. Mais que isso vale trocar. É mais uma opinião, né? Tá vendo? Ó? E aí, o Diego Benedito falou aqui, ó, depende da necessidade, cara. E essa afirmação aqui do Diego, inclusive, Diego, muito obrigado, viu, cara, por esse comentário, viu, mano? Muito obrigado, cara. Esse depende da necessidade é uma excelente resposta. Porque quando a gente fala, por exemplo, em âmbito industrial, então, por exemplo, uma placa eletrônica de uma máquina CNC na indústria que custa 10 mil reais, deu pau, deu problema, queimou, 10 mil reais a placa, queimou. E a máquina vem da Alemanha, e a placa tem que vir da Alemanha, não tem placa backup no Brasil, não tem. Então não tem como comprar uma placa nova no Brasil, não tem jeito. E o valor da placa, se for trazer da Alemanha, é 10 mil. Cara, essa máquina parada, essa máquina CNC parada aí, custa 50 mil reais aí, em algumas horas. Ela deixa de produzir 50 mil reais em usinagem, por exemplo, né? E aí o Bruno Pereira sabe muito bem sobre isso, né, Bruno? Né? E tem máquinas que custam muito mais ainda a hora parada, né? E aí, nesse caso, ó, pensando na indústria, né? Ó, pensando na indústria. Placa lá de 10 mil. Manutenção, 5 mil. A indústria paga, gente, essa manutenção aí? A indústria pagaria 5 mil para botar essa placa para funcionar para hoje? Para arrumar hoje? Máximo amanhã? Para botar no CNC de novo para a máquina voltar a funcionar? Paga ou não paga? Responde aí para mim no chat aí. Paga ou não paga lá? Ó. Paga, né, Daniel? Paga, né, Celso? Paga, né, Bruno? Olha lá, olha lá. Pagaria até mais, ó. Porque se for esperar vir essa placa aí da Alemanha, vai demorar o quê, gente? Uma semana, 2, 3, aí vai depender do frete, né? Geralmente é frete aéreo. Olha lá, ó. Pois é, olha lá, ó. Exatamente, né, Mauro? Na indústria tem uma falha absurda, né? Não tem uma placa, mas acontece por mau planejamento, Mauro. Acontece, né? E aí, gente, nesse caso, pagaria até mais que 50%. Por quê? Porque a hora máquina parada custa muito mais do que isso. Olha lá, paga mesmo, né? Só que, gente, quando a gente fala de eletrodoméstico e eletroeletrônico, por exemplo, se você tem um smartphone, né, olha lá, se a indústria tem uma demanda para entregar, né, aí paga, claro que paga. Só que, cara, na maioria das situações, o que vocês vão se deparar é o seguinte, ó, por exemplo, equipamento 3. Tem um smartphone que custa 2 mil reais. E aí deu um problema nele lá. A pergunta é, você pagaria 1.000 reais para fazer a manutenção nesse smartphone aqui? Ou você compraria um novo? Se a gente for fazer uma pesquisa, gente, se a gente for fazer uma pesquisa, mais de 70% das pessoas, se o custo de manutenção for igual ou superior a 50% do valor do produto, a pessoa não vai mandar fazer. Não vai mandar fazer.
Não tem jeito, cara. Você não vai fechar a manutenção. Você não vai fechar. A galera vai comprar um novo. Eu, respondendo essa pergunta, eu compraria um smartphone novo. Não vale a pena. Porque ainda corre o risco da pessoa fazer o trampo, ficar ruim, você de alguma maneira ter prejuízo. Então a maioria das pessoas, não vai fechar com você. Não vai fechar com você mesmo. Então não vai pagar de 50% ou mais na manutenção do produto. Não vai. Dificilmente. E aí tem uma outra colocação, né? O tema da aula é o que você não deve fazer na hora de cobrar pela sua manutenção de placa, tá? Depois vai ter uma aula só sobre como cobrar, tá bom? Beleza? E aí tem uma outra coisa importante, que daí fica a pergunta no ar, né? Putz, mas você pagaria 40%? 40% do preço total do produto na manutenção dele, você pagaria? Você pagaria 35%, 30% do valor do produto? Você pagaria? Então, olha a reflexão aqui, desse equipamento aqui, Por exemplo, smartphone, né? Smartphone é o que mais está na cabeça da galera, né? Tá bom? Depois comenta aqui para mim de que nicho que você trabalha ou quer trabalhar com eletrônica. Comenta aqui para mim no campo de comentários, Então, fazendo esse cálculo, 40% aqui, você pagaria, se o equipamento custa 2 mil, você pagaria R$ 800 na manutenção dele? Ou, se for 30%, você pagaria R$ 600 na manutenção dele? Você consegue entender, gente, que 40% do valor do produto e 30% começa a ficar um valor mais plausível? Então, uma coisa muito importante que você tem que saber na sua cabeça, você tem que anotar. Anota aí, tá bom? Grava muito. Grava muito isso que eu tô te falando agora, tá? Um valor plausível para você cobrar no máximo mesmo, para você fechar com os seus clientes, na maioria das situações, é no máximo 40% do valor total do produto. No máximo 40%. No máximo. Certo? E aí, nesse 40% aqui, você pode parcelar aí em 12 vezes sem juros para a pessoa. Você pode parcelar em 12 vezes sem juros para a pessoa. E aí você absorve o juro para você. E aí, para a pessoa fazer, quando você parcela em 12 vezes sem juros, você tem a taxa da maquininha. Isso é normal. E aí você absorve o juro para você, a pessoa paga a manutenção de forma facilitada e a sua renda tende a ser muito boa. Tende a ser muito boa nessa margem aqui, de 40% do valor do produto. Por quê? Porque não esqueça que a maioria dos componentes eletrônicos que você faz o reparo custa menos de R$ 30 nas placas eletrônicas. Pô, professor, mas eu tenho que trocar um display. Pô, professor, mas eu tenho que trocar um cabo flat. Pô, professor, mas eu tenho que trocar o item A, o B, o C da placa, que são mais caros. Pô, não tem problema. Quando você cobra uma margem de 40%, até 40% do valor do produto, todo o valor desse material você vai conseguir absorver, na maioria das situações, e ainda você consegue fazer um parcelamento aí em múltiplas vezes sem juros. Professor, eu quero fazer em 6 vezes sem juros. Tá ótimo, porque o valor do produto é baixo, por exemplo, tá tudo bem. Tá tudo bem.
E aí, quando você passa o primeiro valor de 40% da manutenção do produto e pode parcelar em múltiplas vezes sem juros por pessoa, isso tende a ajudar você a ganhar a sua manutenção eletrônica. E aí, se a pessoa fala assim, não, mas eu pago à vista. Eu pago à vista. Pô, se a pessoa paga à vista, ela não vai parcelar em 6 vezes sem juro. Então, o que você faz? Dá um desconto para a pessoa. Dá um desconto para a pessoa. E aí você reduz a sua margem aí de 40% para 30%, por exemplo. E aí, de 40% indo para 30%, você continua tendo, na maioria das situações, uma relação ganha-ganha muito boa. O cliente fez um Pix para você, o dinheiro está na sua conta. E o dinheiro estando na sua conta, você consegue fazer o quê? Absorver isso aqui com muito mais tranquilidade. Ó. E aí, então, o que você está fazendo, na verdade? Você está sabendo negociar com a pessoa. Você está sabendo negociar com a pessoa. Então, você passa um valor mais alto inicialmente, que é a margem de 40%. Promete para ela uma parcela bem pequenininha para fazer a manutenção, sem juros. E se a pessoa for pagar à vista, você pega, reduz a margem, porque o dinheiro vai estar no seu bolso muito mais rapidamente, tá? Beleza? E é claro que daí essa margem aqui, 40%, 35% no máximo do valor do produto, 30% no máximo do valor do produto, isso aqui vai variar de nicho para nicho. Vai ter nicho que, por exemplo, aqui, ó, o Mauro comentou aqui, ó, é uma placa de ar inverter, dependendo do estado, no máximo 35%. Os problemas são os componentes importados como IPM. Perfeito. Muito bom. O Roberto falou aqui, ó, conserto micro-ondas, panela elétrica e pretendo consertar placa de fonte chaveada. Placa de depois é necessário aprender muito bem, né? Bruno comentou aqui, ó, sempre pense que um serviço bem feito, preço justo, alta qualidade, bom atendimento, o cliente faz uma bola de neve positiva da assistência e indica pelo menos aí mais 3 amigos para poder levar o equipamento para você. Perfeito. É exatamente esse pensamento, Brunão. Parabéns aí, tá? Então, o que você não deve fazer em hipótese alguma? Porque o tema da aula é como não cobrar pela manutenção eletrônica. Gente, na maioria das vezes, você não vai conseguir cobrar mais do que 50% do valor total do produto na sua manutenção. A pessoa não vai fechar com você. Estipula no máximo 40%. E se a pessoa chorar com você, você abaixa aí dando um descontinho para 30%. Certo? Né? O Elton falou aqui, ó, tem cliente que é chorão. Pois é, tem mesmo, né? Tá bom? Beleza? E é exatamente isso aqui que o Bruno comentou. Ó. Não precisa ganhar tudo no primeiro serviço. Ele sempre vai lembrar de você quando precisar de algum serviço. E é isso que é a cereja do bolo, Bruno. Isso aí é a cereja do bolo, cara. Por quê? Porque você não vai conseguir pagar todas essas contas aqui com um serviço só, gente. Você tem que pensar o quê? No longo prazo. Você tem que pensar no mês seu de trabalho. Então, você vai trabalhar hoje, vai trabalhar amanhã, vai trabalhar depois de amanhã. E é gradativamente trabalhando dias após dias com uma margem de lucro bacana. Seu cliente economizando. Porque ele poderia pagar muito mais no produto novo. Você cobra um percentual bacana. Ele vai aceitar pagar, vai pagar facilitado para você. Você vai ter uma renda bacana na sua assistência técnica. Ganhou o cliente hoje, ele vai indicar para mais pessoas, vai voltar a fazer trabalho com você na sua assistência. E gradativamente você só tende a melhorar, evoluir, crescer gradativamente no mundo da eletrônica. Então, mais uma dica: não queira ganhar tudo numa manutenção só. Vai acontecer de você ganhar muita grana numa manutenção só? Vai. Então, por exemplo, você tem lá você vai reparar uma mesa de som. Então, você vai reparar uma mesa de som lá. A placa custa 6 mil. O produto custa 6 mil. Muitas das vezes você vai cobrar lá 30%, 2 mil reais. Pô, 2 mil reais já pagou suas contas do mês, já começou a te dar lucro, cara. Tá entendendo? E muitas das vezes o custo que você vai inserir de componente é muito barato, porque a maioria dos componentes são baratos.
Tá entendendo? Mas hoje o tema da aula o que é? É como não cobrar pela manutenção da placa. Então não cobre mais do que 50% do valor do produto. Sempre aí de 40% para baixo. A chance de você fechar a sua manutenção começa a aumentar cada vez mais. Tá bom? Sempre relação ganha-ganha. Beleza? Tá bom? Mas aí fica a pergunta, né? Fica uma pergunta aqui, ó. Ó. Fica uma pergunta. Fica uma pergunta no ar aí. Ó. Qual é a pergunta? Pô, professor, você falou aí como não cobrar do cliente. Mas e aí? Como eu devo cobrar pela manutenção eletrônica? Como é que eu tenho que cobrar pela manutenção eletrônica? Isso aqui é um tema de uma outra masterclass. Vai ter uma outra live, uma outra masterclass que eu, professor Rodolfo, vou, com muito amor e carinho, explanar esse conteúdo para vocês. Como é que você faz para cobrar um preço justo do seu cliente? Vai ter uma outra masterclass que eu vou ensinar isso aqui com muito amor e carinho para vocês, tá? Você está ansioso por essa aula? Anota aqui para mim no campo de comentários, estou ansioso. Estou ansioso. Anota aqui para eu saber se você quer essa aula. Anota aí, quero essa aula, professor. Anota aqui para mim no campo de comentários, tá? E agora eu vou dar um presente muito massa para vocês, gente. Quem aí quer presente? Anota aí, quero presente, professor. Quero presente, cara. Quero presente do Eletrônica Fácil, mestre. Tá bom? Ó, gente, o presente é o seguinte. Nós do Eletrônica Fácil preparamos 2 livros. Nós do Eletrônica Fácil preparamos 2 livros para vocês baixarem gratuitamente. Nós do Eletrônica Fácil preparamos 2 presentes, 2 livros que você pode baixar gratuitamente. E eu vou mostrar para vocês como é que você faz para baixar esse livro aqui. E depois eu vou mandar o link aqui para vocês, tá? Mas antes, não esquece de cravar o dedo no like, se inscrever no canal se você não for por aqui. E você também pode clicar no botão Seja Membro aqui embaixo. Você clicando no botão Seja Membro, aqui embaixo, clicando no botão Seja Membro, você com um valor muito pequenininho por mês, clicando no botão Seja Membro, você apoia o Eletrônica Fácil, você apoia o canal Eletrônica Fácil, você incentiva o canal Eletrônica Fácil com uma pequena doaçãozinha por mês a ensinar, evoluir, crescer cada vez mais para poder levar você rumo à faixa preta no fantástico mundo da eletrônica. Então, clicando no botão Seja Membro aqui embaixo, você se torna membro do Eletrônica Fácil, mostra que você apoia o nosso trabalho, que é feito com muito amor e carinho, simplicidade e humildade aqui para vocês. E faz com que a gente possa produzir o melhor conteúdo todos os dias para vocês, tá? Então tem um botão aqui embaixo, Seja Membro. Se faz sentido para você ajudar a gente a fazer masterclasses como essa, outras também, melhorar cada vez mais o conteúdo para vocês, clica no botão Seja Membro aqui e apoia o nosso trabalho feito com muito amor e carinho. Tá bom? Beleza? E além de clicar no botão Seja Membro, olha só, eu vou deixar o link já aqui para você ganhar os 2 presentes, tá? No nosso site cursoseletronicafácil.com.br, você vai conhecer todos os treinamentos Eletrônica Fácil, onde nós temos o curso de Eletrônica Fácil, que é o curso que você aprende eletrônica do zero, rumo à faixa preta. Então, nesse curso que você entra sem saber absolutamente nada de eletrônica, e eu vou te guiar do zero rumo aos seus reparos de placa eletrônica. No curso de Eletrônica Fácil, e inclusive o nosso aluno Bruno Pereira, que está aqui, né? Nosso querido Bruno Pereira, que aqui está, ó, que falou que é um osciloscópio da Rigol.
O nosso Brunão aí é nosso aluno, né? Do curso de Eletrônica Fácil. Ele entrou para o nosso treinamento, aprendeu eletrônica do zero com a gente. E hoje já repara múltiplas placas aí no seu dia a dia. Parabéns, Brunão, pela sua dedicação. Tamo junto, tá? Então, se faz sentido para você fazer um treinamento completo, para sair do zero com uma faixa preta em eletrônica, já começar a reparar suas placas eletrônicas partindo do zero, curso de eletrônica fácil, clicar nesse botão aqui, quero mais informações, tá? Nós temos também um curso de soldagem e dessoldagem eletrônica PTH. Todo mundo que precisa reparar a placa eletrônica precisa soldar e dessoldar muito bem, senão mata a placa do cliente. Então esse curso aqui é para você que não quer matar a placa do seu cliente, na soldagem e dessoldagem eletrônica, tá? E também temos o curso de digital Arduino para iniciantes, quando você quer desenvolver os seus primeiros projetos com programação de Arduino, colocando todas as suas ideias em prática, junto com eletrônica digital, tá? Então todos os treinamentos de eletrônica fácil estão aqui. Beleza? E aqui embaixo, gente, ó, tem os depoimentos dos nossos alunos, fantásticos, tá? Show de bola. E aqui estão os 2 presentes que você vai poder baixar agora. É o fruto desse trabalho sensacional, né, Brunão? Tamo junto, cara. Então, gente, a seção do link que eu vou mandar aqui para vocês agora, vocês vão poder baixar esses 2 livros aqui. E, inclusive, vão poder baixar gratuitamente, tá? Você vai poder baixar gratuitamente. Professor, sério mesmo que é gratuitamente? É, gratuitamente. Você poderá baixar, gente, tanto o e-book de soldagem e dessoldagem eletrônica, é um livrão que vai te ensinar a soldar e dessoldar bem pra caramba, partindo do zero. Então tá aqui, ó, o e-book de soldagem e dessoldagem, você vai poder baixar partindo do zero. E você também poderá baixar gratuitamente o nosso livro do curso de Eletrônica Fácil, nosso e-book do curso de Eletrônica Fácil, gratuitamente também. Partindo do absoluto zero. Esse livro tem mais de 200 páginas para você baixar, imprimir, encadernar, estudar bem pra caramba, e já alavancar os seus resultados aí no Fantástico Mundo Eletrônica. Tá aqui, ó. Você já pode baixar hoje esses 2 livros top de linha. E o link tô mandando aqui para vocês agora, ó. Tá? Clica nesse link aqui do chat, ó, que é o Cursos e-books Eletrônica Fácil. Tá aqui, ó. Você clica aqui, vai lá para o nosso site, conhece os nossos treinamentos, se inscreve nos nossos cursos para buscar a faixa preta em eletrônica. Você também pode baixar esses 2 presentões aí, esses 2 livros gratuitamente no nosso site, rumo à faixa preta no Fantástico Mundo da Eletrônica. Tá bom? Então acesse o site, baixe os nossos 2 e-books, se inscreva nos nossos treinamentos se fizer sentido para você sair do zero rumo à faixa preta no mundo da eletrônica. Se você ainda não é membro do canal Eletrônica Fácil, clica no botão Seja Membro, apoia a Eletrônica Fácil também. Vai ser um prazer imenso ter você como membro do nosso canal para ajudar você a aprender eletrônica do zero rumo à faixa preta, tá? Forte abraço pro Burgos. E aí, Burgos, como é que você tá, cara? Tudo bem? Tamo junto, gente. Então, os links estão tudo aqui. Estão aqui no comentário fixado, estão na descrição do vídeo. Tá tudo aqui. Clica, baixa os livros, bora buscar a faixa preta, pois juntos somos mais fortes e chegamos mais longe sempre, tá? Você tá ansioso sobre a aula de como cobrar pela sua manutenção eletrônica? Nota aqui para mim no campo de comentários. Estou ansioso. Um forte abraço para vocês. Tamo junto. Fiquem com Deus. Clicou nos links, se inscreveu, like, se tornou membro, baixou os e-books gratuitos, vem para a família Eletrônica Fácil, porque lembra sempre o seguinte, sonhos determinam o que você quer, mas são as suas ações que determinam onde você irá chegar. Então chega de procrastinar, chega de deixar para depois o que você tem que fazer agora. Porque senão, não adianta querer resultado diferente fazendo a mesma coisa todo dia. Então chega do mesmo, chega da mesma coisa. E bora ser faixa preta, tá? Vem para a família Eletrônica Fácil, muito obrigado pelo seu amor, carinho, aqui pelo professor Rodolfo, pelo trabalho que a gente faz com muita humildade e simplicidade para vocês. Eu vejo vocês na próxima Masterclass, pois juntos somos mais fortes e chegamos mais longe sempre. Valeu, tamo junto, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!